Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa de crochê com visor para celular. Olha que legal! Essa bolsa aqui, além de ser linda, né, uma graça, ela é super prática de usar, fácil de fazer e o melhor de tudo é que ela é segura, né? Porque a gente não precisa tirar o celular da bolsa para ver quem está ligando ou as notificações de mensagem. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, nós vamos utilizar este fio aqui, lindo, né? Tô apaixonada nessa cor, nessa qualidade de fio. Esse daqui é o fio Poly Plus de poliéster da Fisher Fios. A cor é o verde sálvia, de código 791. Ele tem 5 milímetros de espessura e vem 200 metros no rolo. A gente vai utilizar para fazer essa bolsa o plástico cristal, que é esse tipo de plástico aqui, tá? E também, para furar o plástico, um furador. Você também pode usar aquele tipo de furador de papel, não tem problema nenhum, vai furar muito de boa aqui o plástico cristal. Além disso, isqueiro, fita métrica, tesoura e as agulhas que eu tô usando hoje são de 3,75 milímetros e 5 milímetros da Clover. Eu vou iniciar o trabalho com essa agulha aqui, que ela é uma agulha de 5 milímetros de espessura da Clover. Eu vou fazer um nozinho inicial e 13 correntes. Então, eu estou aqui com as 13 correntes, formando essa trança. Agora, eu vou trabalhar aqui do lado de trás de cada correntinha, começando por essa segunda alcinha, tá? Então, eu pulo essa primeira, venho nessa segunda alcinha aqui, pegando na alça de trás da corrente de base e faço ponto baixo. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos por todos esses pontos, essas correntes dessa trança inicial, sempre pegando essa alcinha de trás da corrente, ó. Quando eu insiro a agulha, ficam duas alcinhas aqui para baixo dela, tá? E uma para cima. Então, aqui, eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada correntinha da trança inicial. Ao todo, ficarão 12 pontos baixos, já que a gente pula o primeiro para iniciar os pontos baixos. Terminei assim os 12 pontos baixos, vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Eu virei aqui meu trabalho, né? Eu vou trabalhar aqui do lado avesso dessa vez, né? A gente repara que tá do lado avesso quando tem essas alcinhas aqui. O lado direito, ó, ficam esses Vzinhos, tá? Então, eu virei meu trabalho, fiz aquela correntinha, virei meu trabalho. Mas eu vou continuar olhando para o lado de cá, tá? Esse trabalho a gente faz olhando o lado contrário onde a gente está trabalhando. A gente vai trabalhar de assim, né? Fazendo os pontos baixos daqui para lá, mas a gente vai olhar para o lado de cá também, mas não é difícil. Então, eu venho aqui, ó, inserindo minha agulha já no primeiro ponto de base. Então, aqui é corrente, aqui é o primeiro ponto de base. Eu vou inserir usando só a alça de trás, então, eu vou deixar essa alça da frente aqui. Então, peguei essa alcinha de trás e eu vou pegar a alcinha que tá lá no pé do ponto também, dessa forma, tá? Uma alcinha aqui em cima e uma alcinha aqui embaixo do ponto. Trago esse fio aqui pra cima, fiquei com duas alças, laço e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto. Aqui, ó, tem duas alcinhas. Eu insiro a agulha pegando só a de trás e mais essa que tá aqui embaixo do ponto, ó, paralela. Trago, fiquei com duas alças, laço e tiro. Novamente, no próximo ponto. Aqui, ó, pegando só a alça de trás, agora eu vejo lá no pezinho do ponto, ó, tem uma alcinha aqui. Essa alcinha que a gente pega aqui embaixo é aquela alcinha lá da trança inicial. Trago aqui o fio e faço o ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a carreira. Então, aqui eu continuei fazendo
vim fazer esse último ponto aqui junto com você. Então, eu pego aqui a alcinha de trás e aqui a alcinha de baixo aqui também. Trago o fio e faço o ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E lembrando que nesse ponto, né, a gente acaba trabalhando aqui meio na vertical, porque a gente precisa olhar o lado de cá também. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, aqui a corrente, esse é o primeiro ponto de base. Insiro a agulha aqui, pegando só a alça de trás, e aquela alcinha que tem aqui, tá? Olha, agora fica mais fácil visualizar a alcinha aqui. Então, trago, fiquei com 2 alças e fecho o ponto. Venho aqui para o próximo ponto, ó, esse já foi feito, venho para o próximo. Insiro aqui pegando só a alcinha de trás e lá também. Trago e fecho o ponto. Venho para o próximo, ó, só alça de trás e aquela alça que tem ali embaixo. Trago, fecho o ponto. E assim eu vou por essa carreira toda novamente. Aqui no final da carreira, fica um pouquinho diferente, eu já vou te mostrar. Então, terminei aqui, tô terminando, na verdade, essa carreira, eu vim fazer esse último ponto aqui junto com você. Ó, aqui estão os 2 fiozinhos, né, do ponto de base, eu pego só o de trás. E aqui, ó, no último ponto, eles ficam bem juntinhos, ó, tá? Trago aqui e fecho o ponto baixo. Faço a corrente e viro o meu trabalho. Novamente. Pulo aqui a correntinha que eu acabei de fazer e venho aqui no primeiro ponto. Pego só a alça de trás e olha como aqui fica cada vez mais fácil visualizar esse fiozinho de baixo aqui que a gente pega. Eles vão ficando mais aparentes, tá? Então, olha só, lá no segundo ponto, né, o próximo, pego aqui e olha como o fiozinho já vai ficando mais aparente, né? Aqui, ó. E eles ficam bem paralelos. Então, assim, a gente vai continuar nosso trabalho aqui para essa carreira também. Então, aqui eu continuei por toda a carreira. Olha esse último ponto aqui, ó. Essa alcinha, ela fica meio em cima aqui, não pode confundir, tá? E esses 2 fiozinhos, eles ficam bem próximos, ó, como eu falei já na outra carreira, ó. Então, estão aqui os fiozinhos, aqui eu faço o último ponto da carreira. Lembrando que em cada carreira serão 12 pontos baixos, tá? Aqui no final da carreira, faço uma corrente, viro. Aqui inicio pelo primeiro ponto, né? Aqui a corrente, primeiro ponto de base. E continuo assim por várias carreiras. Eu já venho te mostrar a quantidade de carreiras e medidas. Então, eu continuei fazendo aqui essas carreiras, sempre com 12 pontos baixos, da forma que eu ensinei, tendo aqueles cuidados no início, né, no fim da carreira. E aqui eu vou fazer a medida de quanto ficou essa parte do trabalho. Aqui ficaram 19 centímetros, de largura ficaram 11 centímetros. E a quantidade de carreiras eu vou começar a contar aqui, iniciando o trabalho aqui pela esquerda, e eu vou contar a cada risquinho desses assim na horizontal, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. E repare como essas laterais ficam bem retinhas, tá? E agora, eu vou reservar essa parte do trabalho aqui para começar a parte que a gente faz com o plástico cristal. E o plástico cristal, gente, a gente corta bem facilmente com a tesoura, tá? Sem problema nenhum. E eu vou usar esse retângulo aqui de crochê para agora cortar o plástico cristal, tomando essas medidas por referência. Porém, a gente vai diminuir um pouquinho nas laterais, tanto nessa maior quanto nas menores, tá? Então, eu já cortei aqui um pedaço e repare como aqui. Deixa eu tentar dar um zoom para vocês conseguirem ver. Ó, olha onde parou aqui. Como sobrou, ó, um pedacinho mais ou menos meio centímetro de cada lado. Tá vendo aqui? Sobrou meio centímetro aqui de cada lado dessa parte maior aqui desse retângulo, né? Dos 2 lados. E aqui,
a mesma coisa e lá em cima também, tá? Então, eu vou fazer a medida de quanto ficou esse plástico aqui para esse tamanho de retângulo. Aqui nessa parte do retângulo, desses dois lados menores, eu deixei um espacinho um pouquinho maior. Então, eu vou fazer a medida aqui do plástico cristal para vocês. Então, o plástico cristal ficou com 17 centímetros nesse lado maior, né? E aqui, nesse lado menor, 10 centímetros. E agora, para a parte da furação aqui do plástico cristal, eu vou usar esse tipo de furador aqui, que é vendido em lojas de artesanato, lojas de couro também, tá? Não é difícil de encontrar, tem na internet também. E você pode usar também aqueles furadores de papel, também funciona. Mas antes ainda de furar, a gente vai marcar aonde vão ser essas furações. Então, aqui eu fiz as marcações com uma caneta. E o importante aqui não é a quantidade de furos, tá? Eu vou contar aqui quantos furos eu fiz, mas não é a quantidade. O importante é ter a mesma quantidade desse lado e desse, e a mesma quantidade desse lado e desse. Então, aqui nessa lateral menor, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcações para 9 furos, tá? Do lado de cá, mesma coisa. E aqui, contando, né, os dos cantinhos, então a gente vai contar duas vezes, né? Porque a gente conta aqui e conta aqui também. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 marcações. Então, serão 13 furinhos do lado de cá e 13 furinhos do lado de cá. Então, agora eu já fiz a furação, mas antes de começar a trabalhar lá, né, no plástico com o crochê, eu vou terminar aqui. Então, eu fiz o último ponto, eu vou fazer uma corrente, vou cortar aqui esse fio, puxar essa alcinha, e agora eu vou arrematar esse fio aqui nesses pontinhos. Eu posso até colocar aqui por dentro, ó, que ele vai ficar bem escondidinho. Então, eu peguei uma agulha menorzinha aqui e vou esconder ele aqui por dentro em alguns pontinhos, sem puxar, tá? Pra não deformar o ponto. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou esquentar aqui pra arrematar esse fio. Então, agora a gente vai começar a colocar crochê, né? Aqui nesse plástico cristal já furado. E eu vou usar uma agulha 3,75 milímetros da Clover. Eu usei essa agulha aqui porque ela entra facilmente aqui na furação que eu fiz, tá? Isso é importante. Então, eu vou pegar aqui, começar com o fio de novo, né? Vou queimar essa pontinha aqui para não desfiar. E eu vou deixar aqui um tanto antes do primeiro ponto, tá? Uns 20 centímetros aproximadamente. Então, eu venho aqui no ponto do cantinho, pode ser em qualquer ponto. Trago esse fio aqui pro lado de cá. Venho aqui nesse pontinho do lado, nesse furo, né, do lado, insiro a agulha. Pego esse fio aqui maior, né, do novelo e trago ele aqui pra frente. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, assim. Aumento aqui um pouquinho a laçadinha, não deixa apertado. Venho aqui na próxima furação, insiro a agulha, trago esse fio aqui pra frente e faço ponto baixíssimo. Vou pro próximo furo, insiro, trago e faço ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso por toda a volta desse plástico. Então, fazendo assim esses pontos baixíssimos, eu dei toda a volta. E aqui, ó, eu cheguei, né, no juntinho aqui com o primeiro ponto. Esse aqui é o primeiro, esse daqui é o último. Mas ficou aqui esse espaço, né, entre o primeiro e o último. Aqui a gente vai simular um entre eles. Então, agora aqui, aumento essa laçada para não perder. E eu insiro minha agulha aqui nesse último ponto baixíssimo, nesse último furo. Insiro a agulha lá para baixo. E eu vou buscar esse fio aqui que eu deixei esperando ali.
trago ele aqui pra frente. Passo pelo último ponto baixíssimo. Puxo todo ele. E ele tá vindo aqui, ó, junto, no mesmo espaço dessa última laçadinha aqui. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro ponto baixíssimo. Vou levar esse fiozinho que eu trouxe lá pro outro lado. Deixo aqui soltinho, pra não ficar diferente o ponto. E agora, eu vou voltar com a agulha de trás pra frente, nesse mesmo furo, desse último ponto baixíssimo. E vou levar esse fio de novo lá pra trás. Com delicadeza aqui, pra ele não ficar apertado demais, tá? Então, você ajeita aqui, ó, e termina assim, fazendo o último ponto baixíssimo. Deixa ele bem bonitinho aqui. Vai ajeitando o fio e pronto. Agora, eu vou fazer mais pontos, né, aqui. E eu vou escondendo esses fiozinhos nesses pontos que eu for fazendo, que agora são pontos baixos. Então, eu volto minha agulha aqui nessa laçada. Ajeito aqui, regulo ela e faço uma corrente que vai valer como um ponto baixo. E agora, aqui chegou num canto, né? Nesse canto, eu vou inserir minha agulha aqui dentro do ponto baixíssimo, olha lá. Vou levar a agulha lá pra trás, pego o fio maior, trago aqui pra frente, dou altura ao ponto e fecho, fazendo um ponto baixo. Aqui, como é um cantinho, eu vou fazer uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Insiro, trago, dou altura ao ponto, laço e tiro. Dessa forma, ó, ficou aqui um cantinho feito. E agora, eu vou começar a fazer os pontos, né, escondendo esse fiozinho aqui já pra arrematar ele. E eu, na reta, vou fazer só um ponto baixo, sempre inserindo a agulha assim, ó, no centro do ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixíssimo que tem em toda essa lateral. Então, eu fiz toda essa lateral. Cheguei aqui no cantinho, vou fazer esse ponto do canto aqui junto com você. Faço um ponto baixo, faço uma corrente e no mesmo ponto de base, com cuidado aqui, eu insiro e faço mais um ponto baixo. Assim, eu fiz mais um cantinho. E assim eu vou fazer por toda a volta. Então, assim ficou, olha, dei toda a volta, sempre fazendo, quando é nos cantinhos, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, para dar um acabamento aqui nessa parte, eu vou pegar esse fio aqui e vou dar 5 voltas com ele em todo o retângulo. Dei 5 voltas, corto o fio. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. E agora, como eu já concluí o trabalho aqui no plástico, eu já vou voltar a usar a minha outra agulha, que é aquela de 5 milímetros de espessura. Então, eu vou tirar todo esse fio aqui dessa última laçada, do último ponto que eu coloquei nessa parte aqui do trabalho. Agora, eu trago esse fio aqui pra trás, passando a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, levo todo ele pra trás novamente. Levei ele lá pra trás, agora ele vai voltar aqui da onde ele saiu. Então, eu insiro minha agulha aqui, vou passar aqui por debaixo dessa alcinha aqui também, que fica atrás do ponto, assim, ó. E vou trazer esse fio aqui pra trás. Pronto. Assim, a gente fez o fechamento de carreira bem perfeito. Agora, eu venho aqui, ó, ele entrou nesse ponto, eu venho aqui nesse do ladinho e vou iniciar uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou trazer esse fio aqui pra frente. Venho aqui no próximo ponto, insiro aqui, sempre pegando as duas alcinhas, trago esse fio e tiro ele. Venho no próximo, insiro, trago e tiro ele. Aqui, eu cheguei no ponto do cantinho, né, no primeiro aqui daqueles dois, e tem uma correntinha no meio. Aqui, eu faço assim, ó, venho aqui, faço ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Aqui na corrente, eu também faço, ó,
pegando só 2 alcinhas, trago e faço, o ponto baixíssimo. Venho no próximo, a mesma coisa. Sempre pegando 2 alcinhas e fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base por toda a volta. E assim eu dei toda a volta, fazendo essa carreira de pontos baixíssimos de acabamento. E aqui eu vou fazer, né, o fechamento aqui com essa carreira de pontos baixíssimos. Esse é o primeiro, esse é o último. Agora, eu vou tirar o fio que sobrou. Venho aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, inserindo minha agulha aqui, ó, de cima para baixo. E vou trazer esse fio para cima. E agora, eu vou voltar ele aqui da onde ele veio. Então, eu venho aqui de trás agora, insiro aqui a agulha no último ponto baixíssimo e levo ele lá pra trás. E agora, esse fiozinho eu vou esconder aqui por detrás dos pontos, de um jeito bem delicado, que não apareça. Peguei uma agulha mais fina aqui, passando aqui por alguns pontinhos, sem puxar muito o fio para não deformar o crochê, tá? Porque o ponto baixíssimo aqui, ó, ele não pode ficar repuxadinho, tem que deixar ele do tamanho dos outros. E aqui atrás, eu vou cortar e esquentar ele. Estando pronta essa parte, aqui eu tinha esquecido de arrematar, vou arrematar esse fiozinho aqui, que é o do início do trabalho. Lembrando que a gente tem que arrematar aqui pro mesmo lado do retângulo, tá? Pra mesma face. Então, se eu arrematei aqui do lado de cá esse fiozinho, eu tenho que arrematar do lado de cá também esse, tá? Não posso arrematar do outro lado. E agora, depois de tudo pronto, os fiozinhos arrematados, eu vou começar a unir as duas partes com uma agulha de tapeçaria. Então, eu já coloquei aqui meu fio na agulha. E agora, gente, para unir essas duas partes, eu não vou usar esse fio do ponto baixíssimo, tá? Eu vou usar esse fiozinho que tem mais aqui embaixo, dessa parte aqui, desse retângulo do plástico cristal. E aqui nessa parte do crochê, eu sempre vou usar esse fiozinho aqui, ó, que tá mais na horizontal, tá? Tem esse aqui mais na vertical e tem esse mais na horizontal, a gente vai usar esse. Então, eu venho aqui, ó, já de baixo pra cima, pegando aqui e pegando aqui um fiozinho só de cada lado. Insiro aqui a agulha e vou puxar esse fio. E vou sempre fazer o mesmo movimento, ó. Venho aqui no próximo e venho aqui no próximo. Sempre um fiozinho só e na mesma direção, ó, de baixo pra cima. Venho aqui, puxo todo ele. E assim, ó, sempre ajeitando aqui o fio pra ficar bem certinho. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha aqui, insiro a agulha aqui. E puxo esse fio. Quando chega aqui no finalzinho, ó, ajeita pra ele ficar retinho ali, tá? E assim, eu vou dar toda a volta, fazendo desse jeitinho aqui. Ó, chega aqui no finalzinho, ajeita pra ele ficar retinho aqui, ó, tá? E eu vou fazer isso nessa lateral, nessa, até aqui, porque aqui vai ser a abertura da bolsa. Então, assim, eu continuei a costura, né, por essa lateral, essa e essa outra aqui. Agora, esses dois fiozinhos, né, que é do início e do fim dessa costura, eu vou esconder, arrematar ele aqui por dentro, no crochê. Então, aqui eu escondi o fiozinho, agora eu vou cortar ele e esquentar para fazer o acabamento. Feito esse acabamento aqui, né, do arremate com bastante capricho, agora a gente vai começar a fazer uma parte aqui, onde vai ser o lugar onde vai ficar encaixada a alça. Então, eu vou virar essa parte aqui e vou começar a fazer crochê a partir dessa última carreira que tem aqui. Então, eu vou fazer um nozinho inicial aqui com um novo fio. Aumento um pouco essa alcinha. Tiro a agulha. E agora, aqui, eu vou observar aonde eu vou inserir a agulha para começar esses pontos. Então, eu vou inserir minha agulha aqui contando, ó.
a gente sempre conta por essas alcinhas que estão assim, tá? Na horizontal. Aqui é primeira, segunda, terceira. Cheguei aqui na terceira, entre essa terceira e a quarta, eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Tá? Pegando as duas alcinhas aqui do ponto. E vou trazer essa alça que eu preparei aqui pra gente iniciar essa parte do trabalho. Trouxe pra cá a alça, vou fazer com esse fio maior que vem do novelo uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E agora, nessa parte aqui, eu vou esconder esse fiozinho aqui, que já é do início, né, dessa parte aqui que a gente tá fazendo. Então, venho aqui no próximo ponto, ó, inserindo a agulha aqui no próximo ponto, sempre pegando as duas alcinhas, e vou incluir esse aqui, que eu já tô escondendo assim, né, já tô fazendo o acabamento aqui. E agora, eu faço o outro ponto baixo, né? Então, aqui ficaram a primeira corrente, que vale como um ponto baixo, esse é o segundo. Venho no próximo, faço mais um. Venho no próximo, faço mais um. E o que eu quero é que sobre a mesma quantidade de pontos para cá. Então, aqui sobraram uma, duas, três alcinhas, né? Que são os pontos. Então, aqui também, ó. Uma, duas, três. Então, eu venho até esse ponto aqui. Então, eu cheguei aqui, ó, sobraram dois, três pontinhos, né? Como eu expliquei. E ficaram, então, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Agora, aqui, a correntinha que a gente acabou de fazer. Aqui é o primeiro ponto de base, eu venho no segundo, tá? Segundo ponto de base, insiro a agulha, trago o fio. Aqui eu fiquei com duas alcinhas, vou fazer o ponto baixo. Essa correntinha que eu fiz aqui já vale como ponto baixo do primeiro ponto, tá? De base. E agora, eu vou fazer aqui em cada pontinho desses, que a gente fez a carreira anterior, vou fazer um ponto sobre cada um deles. Então, ó, aqui ficou a correntinha, que vale como o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6. E agora, aqui, mais um, ó. Então, vou pegar essas duas alcinhas aqui, que ficam torcidinhas aqui no canto, e faço o sétimo, tá? Faço uma corrente e viro novamente o trabalho. Observando aqui, né, sempre nessas alcinhas que ficam, que são os pontos de base, eu vou localizar o segundo ponto de base novamente. Então, aqui é corrente, primeiro ponto de base, segundo, que é esse aqui. Trago o fio e faço ponto baixo. Eu vim para o segundo ponto de base, porque a corrente já vale para o primeiro ponto. E aqui, novamente, eu vou fazer os 7 pontos, contando com aquela correntinha ali no início da carreira. E aqui no cantinho, nesse último ponto, tome bastante cuidado, aqui, ó, é o penúltimo, parece o último, mas não é. E agora, aqui sim, ó, pegando essas duas alcinhas que ficam aqui torcidinhas, é o último ponto, esse é o sétimo. Se você tiver alguma dúvida, conta os pontinhos, ó. Aqui a corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço a corrente e viro meu trabalho novamente. E começando aqui novamente da mesma forma, então, ó, corrente, primeiro ponto de base, segundo ponto de base. Eu vou fazer aqui agora mais duas carreiras ainda desse mesmo jeitinho. Então, ficou assim, ó. Ao todo, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Agora, eu fiz aqui o último ponto, faço uma corrente, aumento um pouco aqui essa alcinha para não perder, e eu vou esconder aqui esse fiozinho que sobrou, arrematar ele aqui. E agora, eu vou juntar essa última carreira aqui com essa carreira aqui que tá em relevo, tá? Então, essa carreira aqui que tá mais altinha, aqui, ó, tá em relevo, a gente vai juntar. Assim, vai ficar um espaço aqui, né? Tipo um túnel, onde a gente vai passar essa alça, que a gente vai fazer ainda. Então, aqui eu tinha feito essa corrente, né? Pra não soltar, volta aqui, desfaz essa corrente. E agora, eu vou inserir sempre a agulha aqui em cada pontinho, ó, por baixo das duas alças que tem em cima de cada ponto de base dessa última carreira de pontos baixos que a gente fez. Então, começando aqui
pelo primeiro, tá? Então, ó, aqui por debaixo do primeiro ponto, pegando aqui, passando a agulha por debaixo aqui das duas alcinhas, dessa forma. E eu vou também inserir minha agulha aqui no ponto que tá correspondente, aqui, ó, na altura, na direção desse primeiro ponto que eu inseri a agulha. Então, eu venho aqui, pego uma alcinha dessa carreira de relevo que eu te mostrei, pego e trago aqui, ó, o fio passando por essa alcinha, passando lá por aquele ponto que eu inseri a agulha anteriormente e também aqui por essa alcinha que tá na minha agulha. Assim, desse jeito aqui, eu fiz um ponto baixíssimo. É meio difícil de explicar aqui, mas vai dar certo, tá? Vai regulando o fio. Agora, eu venho pro próximo ponto, ó. Insiro a agulha aqui, vou lá, insiro a agulha no próximo ponto de relevo, trago o fio, passo por esse ponto de relevo, passo pelo ponto de base aqui que eu tô usando e passo nessa outra argolinha, fazendo também um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto, ó. Insiro aqui, vou lá pra carreira de relevo que tem lá. Trago o fio, passo por aqui, passo pelo ponto de base e passo por essa alcinha. E assim eu vou fazer até terminar esses pontos aqui. Então, aqui eu continuei fazendo, unindo nessa parte aqui. Então, ficaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Porque são 7 aqui também. Feitos esses pontos baixíssimos, agora eu vou fazer só uma corrente aqui e vou cortar o fio para fazer o acabamento dele. Então, agora eu puxo toda essa laçadinha aqui e vou esconder esse fio aqui bem discretamente, né? Para deixar o acabamento bem bonito. Então, aqui eu escondi o fio na carreira abaixo dessa carreira de pontos baixíssimos. Vou cortar esse fio aqui e esquentar para arrematar ele. Feitos todos os acabamentos, aqui, ó, ficou esse túnel, né? Que é por onde vai passar a alça que a gente vai fazer agora. Então, para fazer a alça agora, eu esquentei a pontinha aqui para não desfiar o fio. Vou começar com o nó inicial e correntes. E a quantidade de correntes que vai formar essa trança, né? Vai ser proporcional ao tamanho que você quiser de alça. Então, você pode pegar uma bolsa sua que você tenha, que você já gosta do comprimento da alça, e você mede e faz do mesmo tamanho essa trança aqui que a gente tá fazendo de correntes. Então, aqui eu já fiz a minha trança, né, de correntes. E a gente tem que levar em consideração que com o peso vai dar sempre uma esticadinha. Eu fiz aqui 90 centímetros de trança, tá? Mas lembrando que essa parte aqui é super pessoal. Se você gosta de alça mais comprida, depende também da sua altura, como você gosta de carregar. Então, aqui eu fiz a trança, eu vou virar e trabalhar nessas alcinhas que tem atrás de cada corrente. Pulo essa primeira, venho na segunda aqui, insiro a minha agulha por baixo dessa alcinha que fica atrás da corrente, trago o fio aqui, fiquei com duas alças e tiro essa daqui também. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, insiro aqui também, ó. Quando eu insiro assim na alcinha de trás, fica uma alça aqui pra frente, né, pra cima da agulha, e aqui pra trás da agulha ficam duas, tá bom? Insiro assim. Trago o fio, fiquei com duas alças. Agora, eu tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, ó, pegando só na alcinha de trás, trago o fio aqui e tiro. E assim, ó, vai ficando bonitinho o acabamento aqui embaixo, tá? O que forma são duas carreiras, né? Uma aqui em cima e uma aqui embaixo, de trançado. E assim a gente forma esse cordão, né? Essa alça que a gente fez assim mais fininha para essa bolsa, para esse modelo de bolsa. Então, assim a gente vai fazer por toda essa trança inicial. Então, eu segui fazendo por toda a trança os pontos baixíssimos e vim terminar aqui junto com você. Então, aqui é o penúltimo,
penúltima correntinha dessa base. E aqui a última. Então, agora feito todo o cordão, eu vou aumentar essa laçada aqui, para não perder, né, os pontos que eu fiz. E vou passar essa parte aqui, que é do início, lá por aquele lugar na bolsa, né, onde a gente fez ali aquele túnelzinho, para depois a gente fazer aqui o fechamento dessas duas partes. Então, aqui a gente vai empurrando aqui o cordão, ó, já chegou desse outro lado, é bem fácil, tá? E agora a gente vai unir o início do cordão com o final dele. Então, essa emenda a gente vai fazer assim. Vou cortar aqui um pedaço desse fio. Para não desfiar, vou esquentar um pouquinho. E vou puxar aqui essa alcinha. Agora, tendo cuidado aqui, ó, pra alça não ficar torcida, eu vou fazer simular aqui um ponto baixíssimo entre o primeiro e o último aqui. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo. Vou pegar aqui esse fiozinho, vou passar pra lá. De novo aqui que escapou. Passar pra lá. E agora, eu vou voltar ele da onde ele veio. Então, eu venho aqui, ó, nesse último que a gente fez, e volto esse fio pra cá. Ajeito o pontinho. Aqui já deu certo, né? Já simulamos. Agora, a gente vai virar aqui. Só que aqui tem um nozinho, né? Não dá pra simular perfeitamente, mas a gente tem que fazer um acabamento aqui o mais discreto possível. Então, eu vou fazer parecido com o que eu fiz lá na parte de cima aqui. Pronto. Agora, com esses dois fiozinhos aqui, eu vou fazer um nozinho. E vou esconder essas duas partes aqui por alguns pontos aqui. Não precisa ser todo esse fio, tá? Só em alguns pontinhos aqui, corta e arremata. E agora, depois de arrematar os fiozinhos, eu vou colocar essa parte aqui, né, que é a de união aqui do início e de fim do cordão, eu vou colocar ela aqui para ficar ainda mais discreto, né, que não aparece acabamento nenhum. E aqui, se você achar necessidade, você pode colocar um botão imantado. E esse foi o resultado da nossa bolsa de hoje. Eu adorei e eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. Até a próxima aula. Beijo!